Olá pessoal, tudo bem? Bom, levando em consideração aí os probleminhas que a gente está enfrentando ultimamente e as orientações que nós recebemos de temporariamente suspensão das aulas, eu resolvi então gravar aí alguns videoaulas da sequência da nossa matéria para que vocês não sejam prejudicados. Veja, nós estávamos falando no nosso último encontro sobre a aplicação da lei penal e nós tratamos em relação a esse assunto do disposto no artigo 4º do Código Penal, que fala sobre o tempo do crime. Dando sequência então a isso, a gente vai analisar hoje como trabalhar a chamada lei penal no espaço. E ela é disposta lá do artigo 5º ao artigo 8º do Código Penal. Então vamos começar a tratar do assunto, começando aqui pelo artigo 5º do Código Penal, que trata da chamada territorialidade da lei penal. O artigo 5º do Código Penal dispõe da seguinte forma a matéria. Ele diz: aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito penal, de direito internacional, ao crime cometido no território nacional. Então, aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Então, veja que o legislador menciona no artigo 5º do Código Penal que a regra da aplicação do direito penal é para os crimes cometidos no território nacional. Coloquei aqui embaixo para vocês observarem, nós temos aqui então o nosso território nacional, que é o local, é a área, é a abrangência que o Código Penal atua de forma soberana. As leis penais brasileiras agem de forma soberana. O que significa isso? Nenhum outro país, em regra, pode aplicar a sua lei aos crimes cometidos aqui no território nacional. Veja bem que eu mencionei em regra, nós vamos tratar aqui de algumas situações excepcionais. Antes da gente começar a analisar esse assunto, eu preciso mostrar para vocês, ou dar a entender para vocês, o que significa território nacional. Então, mencionei aí que território nacional nada mais é do que o espaço em que o Estado exerce a sua soberania política. Pois bem, o espaço em que o Estado exerce a sua soberania política é o nosso chamado território nacional. Mas nós temos o território nacional, aquele delimitado só por fronteiras, que é o mapa do Brasil aqui existente, a delimitação então por fronteiras, levando em consideração aí inclusive rios, lagos, mares interiores e ilha. A princípio sim, esse é o nosso território nacional. Mas basta essa situação? Não. Há ainda que se analisar o território nacional, levando em consideração o mar territorial. Portanto, toda a extensão de mar que percorre a nossa costa brasileira também é considerada como espaço ou área territorial brasileira. E determina a Lei 8.617/93, no seu artigo 1º, ou seja, o Código Marítimo, que é considerado extensão do território nacional, ou mar territorial, ou mar marginal, em uma faixa de até 12 milhas marítimas de largura, o que corresponde a aproximadamente 22 quilômetros. Veja, o artigo 1º da Lei 8.617 define essa condição da seguinte maneira: o mar territorial brasileiro compreende uma faixa de 12 milhas marítimas de largura, medidas a partir da linha de baixa mar do litoral continental e insular, tal como indicada nas cartas náuticas de grande escala reconhecidas oficialmente pelo Brasil. E vai além ainda o Código Marítimo. Lá no artigo 4º do Código Marítimo, ele menciona lá a chamada zona contígua. Essa, então, chamada zona contígua, ou seja, zona de fiscalização, ela compreende uma área de 12 a 24 milhas marítimas. E nós temos também, na mesma legislação, no mesmo Código Marítimo, a chamada zona de exploração econômica, que ela compreende, então, uma faixa de até 200 milhas marítimas, inseridas lá no artigo 6º da referida lei. E, além disso, é considerado também
território nacional, todo o espaço aéreo compreendido a essa faixa territorial e essa faixa também marítima, tá? E em relação ao espaço aéreo, que vem determinado lá na Lei 7565 de 86, o seu artigo 11º, também conhecido aí como Código Marítimo, foi adotado por essa legislação o princípio da chamada soberania absoluta, ou seja, o direito penal brasileiro ele atua sobre todo o espaço aéreo, compreendendo-se até o limite atmosférico. Portanto, quando entramos em espaço cósmico, aí nós já temos a não mais atuação da soberania nacional. Portanto, a partir do espaço cósmico, nós estamos diante de um espaço de soberania de ninguém, ok? Pois bem, feito essas considerações, passamos então à análise do que determina o artigo 5º do Código Penal. Vocês vão observar então que o legislador, ao definir que se aplica a lei brasileira ao crime cometido no território nacional, adotou-se aí o chamado princípio da territorialidade. O que significa isso? Todo e qualquer crime praticado dentro do território nacional, levando em consideração esses limites geográficos que eu mencionei, inclusive o espaço aéreo, tá? O direito penal será aplicado, independentemente da nacionalidade do sujeito ativo e da nacionalidade do sujeito passivo. Todo e qualquer crime, em regra, praticado dentro do território nacional, por determinação do artigo 5º do Código Penal, aplica-se a lei penal brasileira, ok? Mas veja, essa regra é absoluta, ou seja, o princípio da territorialidade é absoluto, não se aplica nenhuma outra lei a crimes praticados dentro do território nacional? Óbvio que não. O artigo 5º do Código Penal não adotou o princípio da territorialidade absoluta. Ele adotou sim o princípio da territorialidade relativa, temperada ou mitigada. O que significa isso? O legislador, é claro, ele vai lá e diz: aplica-se a lei brasileira aos crimes cometidos no território nacional, mas ele coloca uma ressalva: sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional. Portanto, se o Brasil subscreve um tratado internacional, ele está ao mesmo tempo renunciando à aplicação da lei penal aos crimes praticados dentro do nosso território, diante de certas situações excepcionadas pelas convenções, tratados e regras de direito internacional. Então, coloquei aí um exemplo. O Brasil é signatário, por exemplo, da Convenção de Viena. Logo, os diplomatas que estão atuando, trabalhando no Brasil, se aqui no Brasil, como diplomatas, exercendo o cargo que eles ocupam, eles vierem a cometer um crime aqui no Brasil, o direito penal não vai alcançá-los, ainda que o crime foi praticado dentro do território nacional, em decorrência dessa ressalva do Brasil ter, então, subscrevido aí esse tratado internacional, a lei internacional será aplicado aos crimes praticados aqui no Brasil, nesta situação excepcional que eu mencionei como o crime praticado por um diplomata. E diante dessa situação, então, nós temos o chamado, a chamada intraterritorialidade. O que significa intraterritorialidade? É uma lei estrangeira entrando no território nacional, entrando no território brasileiro e tendo eficácia aqui, ou seja, regulando um crime praticado aqui dentro do território nacional. Pois bem, nós temos então, em regra, o princípio da territorialidade. Todo e qualquer crime, em regra, praticado dentro do território nacional, independentemente de quem seja o sujeito ativo, de quem seja o sujeito passivo, não importa a nacionalidade de um nem a nacionalidade do outro, se praticado dentro do território nacional, vai se aplicar o direito penal brasileiro. Excepcionalmente, em decorrência aí da territorialidade relativa ou territorialidade temperada, nós podemos ter a situação de intraterritorialidade.
é quando um crime ocorre dentro do território nacional e aplica-se uma lei estrangeira, ok?